Bom, vou mostrar os números aqui da apuração em São Paulo, que é o que a gente está acompanhando com mais cuidado. A João Dória, do PSDB, está com 53,31% dos votos, isso com 26% das urnas apuradas. Fernando Haddad com 16,44%, Celso Russomano 14%, Marta Suplicy acabou aí, pelo menos por enquanto, está abaixo dos 2 dígitos com 9,64%. Para vencer a eleição, esses são votos válidos, né? O candidato precisa de 50% mais um dos votos. A gente está, portanto, com 1/4 aí das urnas apuradas e o Mauro vai falar um pouco aí sobre o que pode acontecer, né, Mauro? Vou provocar aqui, vai dar primeiro turno para o João Dória, Mauro? Aparentemente sim, mas ainda é cedo para cravar, porque a última vez que eu vi a distribuição dos votos, havia muita coisa faltando ainda dos extremos da cidade. E nesses locais, provavelmente, o Haddad deve ter crescido bastante nesses últimos dias. Mas, por outro lado, o Dória também vinha crescendo. Então, ainda é cedo. Tem que esperar mais um pouquinho para a gente fazer essa previsão. Agora, Zanini, o que a gente viu aqui foi uma estilingada aí do João Dória no final, né? O Haddad ganhando musculatura, o Russomano vindo naquela trajetória de queda e a Marta aí que acabou abaixo de 2 dígitos. Por enquanto, abaixo de 2 dígitos, um desempenho muito fraco, muito aquém do que se esperava da Marta. O que parece ter havido na última hora, uma espécie de voto útil anti-PT, o voto útil da direita ou da centro-direita, para resolver a questão logo no primeiro turno e consolidar a saída do PT da cidade. O sentimento anti-PT em São Paulo é muito grande, como a gente viu nas manifestações contra a ex-presidente Dilma. Então, o que dá para entender desse desempenho surpreendente do Dória é que é provável que eleitores de Russomano e Marta tenham optado por votar no Dória para liquidar a fatura desde já. E é um feito impressionante, né? Independente de ele ganhar no primeiro turno ou no segundo turno, a chance do primeiro turno é muito grande, é um feito impressionante. Para ele, Dória, tem muito mérito, a campanha é muito profissional, muito bem feita e que soube aproveitar como ninguém o atual ambiente de antipolítica no país, né? Com esse discurso dele de eu sou um gestor, não sou um político, e o Geraldo Alckmin é o cara da eleição, né? O Geraldo Alckmin se fortalece muito, porque o Dória é o poste do Alckmin, como a gente sabe. Ele apostou no Dória quando ninguém levava ele muito a sério, atrelou a vida política dele, a carreira do Dória, e agora sai muito fortalecido. Agora, Bernardo, depois de toda a conversa, né, de todo mundo meio cheio da política, o Dória se apresentando como não político, etc., o fato é que nós temos uma polarização, mais uma vez, PSDB, PT em São Paulo, né, se for o Haddad para o segundo turno. Exato. Não parece ser mais o cenário mais provável, né, o Haddad no segundo turno. Mesmo assim, se ele terminar em segundo lugar, mesmo derrotado no primeiro turno, é um resultado menos desastroso do que se projetava e do que imaginava o próprio PT. A gente conversava com petistas até poucas semanas atrás e eles admitiam que a possibilidade era real do Haddad ficar em 4º lugar. Seria um resultado humilhante, um prefeito disputando a reeleição terminar dessa forma. Ele terminando em segundo mostra ainda uma resiliência, ele mostra uma resistência de um petismo em São Paulo, mesmo que confinado num número muito menor do que já representou. Né? Na apuração a gente está vendo aqui o Haddad, portanto, em segundo lugar. A gente vai para o Rio de Janeiro agora, a gente vai falar com o Ítalo. Aqui tem os dados do Rio de Janeiro, eu vou colocar aqui na tela antes. Ítalo, só um minutinho, eu vou mostrar aqui a apuração. Então, a gente tem dados do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, isso com 44% praticamente das urnas apuradas. O Marcelo Crivella está com 27% dos votos, o Marcelo Crivella do PRB, que é bispo licenciado da Igreja Universal, e o Marcelo Freixo com quase 19%, que é do PSOL. Ou seja, Ítalo, pergunto aí, né? O Marcelo Freixo aí, Partido Socialista, deve ir para o segundo turno, se continuar nessa toada aí a apuração. Como é que você vê aí o resultado? E o Pedro Paulo, né, que era o candidato do atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, terminando em 3º, se essa apuração continuar nessa toada. Ítalo, quer falar? De quinta-feira para cá, que foi uma mudança e crescimento do Freixo e aparecendo aí agora também com 18, chegando perto de 20 na boca de urna.
Isso mostra um pouco o voto útil de esquerda, né? Que a Jandira ali está com uma taxa bem baixa, ali de 3,5%, 4%, bem abaixo do que ela apresentava no Datafolha e no Ibope de ontem. Então mostra mesmo que boa parte desse eleitorado da Jandira foi de fato por Freixo. Um outro dado interessante esse resultado do Crivella até agora de 27%, ou seja, a distância dele para o segundo colocado já não é tão grande quanto aparecia nas pesquisas. O Datafolha já mostrou ele caindo ontem, ou seja, isso mostra um pouco que o segundo turno está bem bolado entre os dois, aí, enfim, vai funcionar um pouco aí como vai ser a política de aliança, a estratégia de comunicação dos dois, assim, acho que vai ficar bem confuso ali. Agora, sem dúvida, quem sai como o maior derrotado é o Eduardo Paes, né? Enfim, teve uma Olimpíada com uma razoável aprovação aí na organização, muitas obras e, enfim, isso não foi suficiente para levantar o candidato dele. E o PMDB do Rio, né? Que, enfim, está numa situação, uma das direções regionais mais importantes do país, que perde a principal capital. Enfim, o governador atual está licenciado, o ex-governador, enfim, envolvido aí nas citações da Lava Jato, enfim, esse domínio do PMDB no Rio está sendo questionado aí por esse resultado das urnas. Fala, você quer perguntar? Eu queria dizer uma coisa sobre o Rio de Janeiro. Acho que além da questão aí da derrota do Eduardo Paes, que é a coisa mais evidente, tem duas coisas que chamam a atenção. Primeiro, a votação do Flávio Bolsonaro, filho do deputado federal Jair Bolsonaro. Ele está fazendo nesse momento 14,2% dos votos, um ponto apenas atrás do Pedro Paulo, que era o candidato do PMDB com a máquina da prefeitura. Então, mostra, em primeiro lugar, esse fenômeno da família Bolsonaro se replicando, né? Já não é mais só o pai, o filho apresentando uma votação muito grande. E a outra, um fenômeno que é a votação do Marcelo Freixo. Ele, na última eleição, tinha ficado em segundo lugar, mas uma eleição plebiscitária de reeleição do Pedro Paulo. E agora ele fazendo uma campanha, do Eduardo Paes, perdão. Ele fazendo uma campanha agora sem nenhuma aliança, com apenas 11 segundos de TV, indo ao segundo turno, derrotando essa máquina do Pedro Paulo. E mostra também como o Eduardo Paes errou, né? Ao escolher o candidato, porque o Eduardo Paes tinha uma razoável aprovação, especialmente após a Olimpíada, que o governo dele não é um desastre, ele não é um prefeito pessimamente avaliado, então uma avaliação mediana que melhorou, inclusive depois da Olimpíada. A máquina, a tradução do PMDB na cidade, ele teve chance atrás de chance de trocar o candidato, não fez isso por teimosia, cometeu suas gafes também, que também contribuiu para tudo isso. E outra coisa que chama a atenção no Rio de Janeiro também é a Jandira, né? A Jandira, a candidata da Dilma, do Lula, mostrando como a Dilma e o Lula foram um fardo para a candidatura da Jandira, porque o Marcelo Freixo também condena o impeachment, né? Também chama de golpe, etc. Mas ele não carregou de maneira tão pesada a Dilma e o Lula. Olha, a gente... A eleição do Rio... foi a eleição do Rio... Só um pouquinho, Ítalo, por favor. A gente está com uma manchete aqui no site da Folha, o Datafolha projetando a vitória do Dória no primeiro turno em São Paulo. Então, a gente está aí com o candidato João Dória, que saiu com 5% das intenções de voto há um mês, subiu como um rojão aí, e agora o Datafolha projetando a vitória dele em primeiro turno em São Paulo, e aí com um pouco mais de um quarto das urnas apuradas. E aí, Mauro, quer falar? Eu ia falar sobre o Rio, mas agora... essa é a notícia. É o Datafolha me surpreendendo também. Levou um furo do Datafolha, diretor-geral. E aí? Mas, de fato, é um fenômeno, a primeira vez que um prefeito ganha em primeiro turno em São Paulo, desde que há segundo turno. E uma campanha, como você disse, de fato, muito bem feita, né? Uma comunicação muito bem feita. E a ironia é que a Haddad, na reta final, nos últimos dias, consegue chegar em segundo, mas não, agora, não passa, vai. né? E essa coisa do Haddad, tudo bem, ele saiu, talvez chegue em segundo lugar, é honroso chegar em segundo é melhor que quarto, mas é do 7-1 também, né? Porque é um desastre para o PT, é um desastre, 16%. O PT em São Paulo, partido que já elegeu 3 vezes o prefeito, era o mínimo 30%, que tem uma máquina, que tem uma tradição, que partia de 30%, ficar com 16% é uma tragédia, um desastre completo. O Ao PT mesmo tempo, confirma o histórico do PT de depois de ganhar a prefeitura não conseguir fazer o sucessor nem a reeleição. Né? A Luísa Erundina, eleita em 88, não elege sucessor
em 92, quando o Paulo Maluf ganha a eleição. Depois a Marta, eleita em 2000, perde tentativa de reeleição em 2004. Agora, mais uma vez aí, Haddad eleito em 2012, perdendo em 2016. E a simpatia pelo PT atinge o seu ponto mais baixo desde a fundação. Hoje, 9% apenas dos paulistanos têm simpatia pelo PT, que já chegou aqui a 35%. Bom, então é isso, né? O Datafolha projetando a vitória do João Dória, do PSDB, primeiro turno em São Paulo. Agora, isso dá um fôlego, como o Zanini já falou aqui, queria, acho que, explorar um pouco melhor isso, para o governador Geraldo Alckmin, né? Geraldo Alckmin praticamente tirou o João Dória do bolso do colete, impôs ali ao partido, teve prévias, etc., mas teve acusações de que ele comprou votos e, enfim, que teve uma série de reclamações aí dos outros, né? O PSDB tem José Serra como pré-candidato, o Aécio Neves, que pode fazer eventualmente o prefeito de Belo Horizonte, né, um tucano lá, mas o grande vencedor é o Alckmin, né? Cada eleição tem a sua grande figura, né? 2012 o Lula, né, que elegeu, 2010 também por ter conseguido eleger a Dilma e depois o Haddad. Essa eleição é do Alckmin. Embora o Aécio também possivelmente terá uma vitória lá em BH, se elegeu o João Leite do PSDB como prefeito no segundo turno, deve haver segundo turno lá, quer dizer, o Aécio não sai mal dessa eleição, mas o feito do Alckmin é muito impressionante. Então, o Alckmin se classifica muito para ser o candidato a presidente em 2018 e eu acho que o Serra fica um pouco escanteado nesse momento. Claro, 2 anos é muita coisa, né? Por exemplo, se o Dória for um desastre aqui em São Paulo, né? Se o Dória for repetir o Celso Pitta, por exemplo, né? A imagem do Alckmin está atrelada totalmente a ele. Um desastre do Dória aqui em São Paulo é um desastre do Alckmin, pode acontecer, né? O Dória é uma aposta, o Dória nunca foi nem vereador aqui, né? Nunca exerceu cargo político, então, mas aí temos que esperar e podemos prever, talvez, aí nos próximos 2 anos, uma briga de foice entre Alckmin e Aécio, sobretudo, com o Serra talvez correndo por fora, para ser candidato a presidente. Agora, vale lembrar que para o Dória ser candidato, o Geraldo Alckmin passou o trator sobre outras lideranças do PSDB. Exatamente. Aqui em São Paulo. Inclusive o Serra. Inclusive o José Serra, inclusive o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que era declarado apoiador do Adélio Matarazzo. O Matarazzo perdeu na prévia do PSDB, saiu do partido, também fez uma aposta com a ajuda do Serra, de ir para o PSD do Gilberto Kassab e depois ser candidato a vice da Marta, e agora naufraga. Quer dizer, o Alckmin, além de eleger o prefeito no primeiro turno, ainda terá o argumento de que, olha, esses que saíram não tem voto. E mais, né? O Alckmin foi eleito em primeiro turno. Exato. Aqui em São Paulo, ou seja, ele sai com um empuxo aí para 2018 bastante grande. Ele eleito em primeiro turno há 4 anos, agora, depois de 2 anos, elegendo seu candidato. A base do Datafolha aqui me informa que Dória vai ser eleito com mais de 53% dos votos. 53% com mais de 53%. E curiosidade da política, né? Alckmin já foi candidato a prefeito de São Paulo 2 vezes, perdeu nas 2, não chegou nem aí ao segundo turno. Então, isso que eu queria colocar na mesa aqui para a gente falar um pouco sobre essa guinada aí, não diria uma guinada, mas esse movimento pendular, né, que a gente está assistindo aí, que deságua aí nessa candidatura Dória na maior cidade do Brasil, que é uma coisa que está indo um pouco mais para a direita depois de todos os 13 anos do PT no poder, os escândalos, etc. Enfim, é uma coisa que vem um pouco aí nessa onda, parece que para ficar por algum tempo, né? Acho que compromisso com responsabilidade fiscal, compromisso com contas em ordem, etc., porque pelo menos eles têm vendido na campanha eleitoral. O discurso do Dória, desde o início, é o discurso de o gestor, o eficiente, exato, o antipolítico. Vale lembrar que não é bem assim, né? O João Dória já teve cargos públicos no governo de José Sarney, quando foi presidente da Embratur, nos anos 80. Depois ele foi secretário, aliás, antes foi secretário da gestão do Mário Covas na prefeitura. E ele deve a indicação dele ao Geraldo Alckmin, que é um cacique partidário de longa data. Então não é tão antipolítico assim. Agora, essa guinada à direita em São Paulo, ela fica muito visível e ela foi muito explorada pelo Dória, né? Desde o início, ele, até contrariando a orientação de alguns marqueteiros, ele faz um discurso bastante agressivo contra o PT, contra o ex-presidente Lula, já chamou o ex-presidente de sem vergonha, enfim, ele usa uma retórica parecida com esses movimentos de rua que fizeram as manifestações contra o impeachment. E agora a apuração confirmando que deu certo. Ele aproveitou bem esse ambiente, como você disse, que favorece o antipolítico, né? E olhando aqui esse início de apuração, a gente percebe que foi, de fato, uma eleição
em que se destacam os votos brancos e nulos, mais altos do que o que a gente observou em anos anteriores, e uma abstenção aparentemente maior também. Isso a confirmar, mas é algo que muita gente confunde com um alinhamento, com um desinteresse do eleitor pela política, mas na verdade eu acho que reflete um ambiente de rejeição e de necessidade de algo novo. E o Dória acabou representando isso. Agora, o Dória também criou uma série de riscos potenciais para ele próprio. Quer dizer, ele criou uma enorme expectativa sobre a gestão dele, sobre a prefeitura dele. Essa eleição esmagadora que ele teve, primeiro turno, dá para chamar assim, eu acho, aumenta ainda mais a expectativa. E o Dória, na campanha, passou a campanha dizendo que não é político e que vai resolver os problemas ou melhorá-los com gestão e parceria. Ele foi econômico em propostas concretas, ele foi econômico em dar detalhes, ele fez uma campanha muito baseada na figura dele, na personalidade dele, no discurso, em que ele não é, que é político. Ele disse pouco quem ele é, o que ele vai fazer. E pouco o que vai fazer. Exato. E agora é vida real, a partir de janeiro é vida real. Então, essa expectativa enorme que ele criou, dando poucos detalhes do que ele vai fazer, ele vai ter que cumprir. O segundo turno, uma das características do segundo turno, geralmente, é você colocar dois candidatos e aí vir um confronto direto, e aí é uma coisa que desce mais a propostas, críticas, quer dizer, os candidatos são, entre aspas, espancados mais e são obrigados a dizer o que vão fazer. É menos a retórica e o Dória não vai passar por esse escrutínio, Então vamos ver o que vai acontecer. Agora, Mauro, São Paulo é muito mal-humorado sempre com os seus prefeitos, Nunca reelege, o Kassab foi reeleito, mas ele pegou a prefeitura quando o Serra deixou a prefeitura. E tem esse complicador, A gente está há 2 anos aí da próxima eleição, se o Alckmin se credenciar para ser o pré-candidato e candidato do PSDB, vai depender da gestão do Dória. Os problemas de São Paulo tornam as avaliações de prefeitos. Os prefeitos de São Paulo sempre estão entre os pior avaliados. É uma cadeira elétrica, Cadeira elétrica. Praticamente sim. Pulveriza. Então, o Dória vai ter que trabalhar com isso. Ele tem que, se ele tentar ser um prefeito popular, se esse for o objetivo, é um objetivo muito difícil de ser alcançado aqui. Quer ver? Nós vamos ver aqui Belo Horizonte, que a gente também tem lá um outro candidato do Aécio Neves, então, que está concorrendo, O João Leite do PSDB. Eles estão lá com um pouquinho das urnas apuradas ainda, mas ele está com 33% dos votos. O João Leite, então, e o Calil, que é o candidato do PHS, com 26%. Está pintando aí um segundo turno entre João Leite e o Calil. Belo Horizonte, a campanha foi muito estável, Durante todo o processo, ficaram os dois à frente, sem serem ameaçados pelos demais candidatos. Isso se confirma agora. O que a gente teve aí, eu queria ver um comentário de vocês também, é sobre o que aconteceu no Nordeste, A gente teve lá praticamente já definido reeleição, de candidatos que estavam na prefeitura, o ACM Neto em Salvador, o Carlos Eduardo em Natal, Luciano Cartacho em João Pessoa e o Firminói Filho em Teresina. Quer dizer, apesar da crise econômica, da queda principalmente essas prefeituras dependem muito de fundos de participação, e está caindo esse dinheiro por conta da arrecadação federal, que passa esse dinheiro para as prefeituras, os caras tiveram um bom desempenho lá, Sim, teve, acho que no Nordeste o destaque é o ACM Neto, em Salvador, do DEM, uma liderança emergente lá e que se credencia para voos maiores, em 2018 para governador, por exemplo, ele pode muito bem se candidatar, ele disse que não, mas ninguém diria que sim, mas ele é visto como um possível candidato. Ele é muito jovem ainda, não tem 40 anos, então, e ele um pouco resgata a mística do avô, Antônio Carlos Magalhães, embora ele se coloque como um político mais moderno, etc. É uma eleição em que ele sai também muito fortalecido, Ele é um dos destaques, eu acho, dessa eleição. Ganhou de lavada. Ganhou de lavada, exatamente. E ainda no Nordeste, falando de capitais importantes, Recife, tudo indica, pelo menos até a hora que entramos aqui, é o segundo turno do Geraldo Júlio, prefeito, com o ex-prefeito João Paulo, embora o tucano Daniel Coelho estivesse ali também próximo. Segundo turno em Fortaleza também.
E aí cidades como a João Pessoa, primeiro turno, Natal, primeiro turno. Maceió vai ter segundo também. Maceió, segundo turno. Mas eu acho que o destaque realmente do Nordeste é o ACM Neto. É o ACM Neto. Agora, uma última coisa que eu queria conversar um pouco com vocês é sobre, mais uma vez, o cenário nacional, né? O governo Michel Temer está aí agora, passado o processo eleitoral, onde São Paulo, que é a maior capital e tal, vai ser decidido em primeiro turno, vai diminuir muito a temperatura do processo eleitoral nos próximos dias, né? Está programado o governo Temer apresentar no dia 10 e tentar votar no dia 10 e 11 de outubro agora a questão do teto dos gastos. E tendo esse pano de fundo agora com o Geraldo Alckmin como uma liderança aí que quer vai querer a cadeira do Temer, como é que vocês veem aí essa relação mais nacional entre agora PMDB no poder e o PSDB emergente aqui mais uma vez em São Paulo? Quer falar, Bernardo? Olha, em primeiro lugar, do ponto de vista do Michel Temer, acho que não chega a ser de todo ruim a vitória do Dória. Porque ela, ao mesmo tempo que fortalece o Geraldo Alckmin, ela aguça a divisão do PSDB. Né? Até pouco tempo atrás, o Aécio Neves se colocava como candidato inamovível a presidente da República em 2018. Agia como tal. A gente se lembra que no dia em que o Michel Temer assume a presidência em caráter interino, o Aécio, no momento que todas as televisões estão ao vivo para mostrar aquela cerimônia de posse, ele se coloca em primeiro plano, fica ao lado do Temer como uma espécie de um tutor, de um garantidor da estabilidade desse governo. E o Aécio agora perde força, sem dúvida. Mesmo ganhando em Belo Horizonte, ele passa a ter um competidor forte dentro do PSDB. Agora, em linhas gerais, eu acho que o partido se comprometeu, né, com a aprovação, pelo menos, dessa matéria mais importante, que é a PEC do teto de gastos. Então, acho que o PSDB teria que fazer uma ginástica muito grande nesse momento para voltar atrás. Só valia, Canzian, frisar uma coisa em relação ao Temer. Mesmo que para ele não seja de todo ruim a eleição do Dória, o resultado dele individual, como cabo eleitoral, é um fracasso. Bom, ele desapareceu, ele não apareceu em lugar nenhum também. Desapareceu, foi desaparecido. Os candidatos dele perceberam que ele tirava voto. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, as duas maiores cidades do país, o presidente da República simplesmente foi uma figura ausente da eleição. E os resultados muito ruins. Em São Paulo, a Marta Suplicy, com o apoio dele, bancada por ele, chega em 4º lugar, abaixo dos 2 dígitos até aqui. E no Rio de Janeiro, Pedro Paulo, mesmo contando com uma máquina gigantesca local, ele termina em 3º, quase ultrapassado pelo Bolsonaro. Vou passar de novo para o Rio para conversar mais um pouquinho com o Ítalo. Antes eu vou colocar os dados aqui, mais uma vez, do Rio de Janeiro. A gente está lá com 44% das urnas apuradas, o que está mostrando aí o Marcelo Crivella com 27,63%, o Marcelo Freixo, que é do PSOL, com 18,5%, e o Pedro Paulo, aqui que o Bernardo estava falando, né, o candidato do Eduardo Paes, com menos de 16%. Ítalo, a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: Eduardo Paes, né, é uma liderança jovem no país, apareceu muito em função das Olimpíadas e até a Copa do Mundo lá atrás também, e agora tem esse fracasso aí, digamos aí, na escolha do seu candidato, né? Qual é o futuro do Eduardo Paes, que alguns consideravam uma liderança promissora, né? O que ele diz é que ele pretende se candidatar ao governo do estado, enfim, vai ter 2 anos aí para ver como vai funcionar na prefeitura essa gestão Crivella ou Freixo, que, enfim, pode ser, se não for boa, né, já com a crise vizinhando, ele já pode ter um argumento para dizer, enfim, isso que é o que está acontecendo foi por causa da saída do PMDB. Enfim, eu acho que depende também um pouco desses 2 primeiros anos da nova gestão e o governo do estado também, que está numa penúria. Enfim, o PMDB, essa crise do governo do estado teve um impacto direto também na campanha do Pedro Paulo, né? Então, ele em 2018 certamente vai sofrer vai ter que responder por isso, e certamente não vai ser uma questão a ser solucionada aí nos próximos 2 anos. Enfim, acho que o estado ainda vai sofrer com esse problema. Então, ele, que há 1 ano, 2 anos, almejava aí, enfim, chegava a sonhar com uma candidatura à presidência, acho que isso vai ficando cada vez mais distante, né? Se já esteve perto algum dia. Muito bem. Agora, eu só queria voltar na questão que vocês falaram do erro, né? Enfim, da escolha do candidato, pegar uma carona nesse comentário, porque o erro ele não é só pelo personagem, sim, né? Enfim, na questão da agressão, né? Da investigação de agressão às mulheres, enfim, se ser um candidato, até mesmo no marketing político dito como ruim, muito duro,
Mas essa escolha, né, do Paz, que é uma escolha pessoal, né, da relação próxima que ele tem com o Pedro Paulo, levou com que outros candidatos do campo político dele vissem ali uma oportunidade. O Índio, enfim, o Osório, que era do PMDB, saiu para o PSDB. Então, a gente falou muito durante a eleição da divisão da esquerda, né, em que teve esse voto útil da Jandira para o Freixo, mas o que aconteceu mesmo foi uma divisão ali do campo do PMDB. Né? Em 2014, todos esses partidos estavam juntos com o PMDB e teve um bom resultado da capital, com o Luiz Fernando Pezão. Então, com a escolha do Pedro Paulo, um candidato, né, dito como fraco e frágil, acabou que muita gente viu uma oportunidade, acabou que esse campo político ficou totalmente fragmentado, e o Eduardo Paes agora se vê um pouco sem saída ali no segundo turno, de uma saída natural, digamos assim, para apoiar no segundo turno. Né? Vai ter uma costura política aí para ver para onde ele vai. Eu acho que o prefeito Eduardo Paes vai precisar encontrar um par de sandálias da humildade que calce os pés dele, porque... Vai ter que procurar o pessoal do Pânico. Vai ter que procurar o pessoal do Pânico, porque é impressionante como ele encarou todas as avaliações, todos os conselhos e manteve a candidatura do Pedro Paulo contra tudo e contra todos. O Osório ficou muito definido, teve aí 8% com a campanha, né? O PSDB a gente sabe que é muito fraco no Rio de Janeiro, né? Enfim, não foi um resultado muito expressivo, mas ele cresceu aí na última semana. Ele, todo momento, tentou se colocar como esse candidato, mas, enfim, não foi só aí, da verdade, não foi só o Paes que resistiu ao nome dele, né? Cabral, Pisciani, todos eles não apostavam nele. O Índio é um outro ex-secretário do Paes, que saiu para se candidatar, foi secretário de esporte até algum tempo atrás. Então, isso foi uma escolha pessoal do Paes, não é uma escolha nem política, né? Enfim, o Pedro Paulo surgiu com ele na política, né? Então, acho que tem uma relação ali, acho que ele deixou de lado a política e colocou mais à frente a relação próxima, pessoal, com o Pedro Paulo. Fala, Mauro. Eu quero só fazer um comentário geral sobre essa eleição, que eu acho que mais do que qualquer outra, ela mostra um novo comportamento do eleitor. O quanto o eleitor, cada vez mais conectado e com uma nova forma de pensar e escolher, como isso se torna importante na definição da eleição. Essas decisões de última hora cada vez mais frequentes e intensas, movimentos rápidos de mudança de intenção de voto, né? A gente vê São Paulo, os virais de última hora, os virais dos últimos dias, por exemplo, no Rio, teve um vídeo hoje que viralizou, que foi oh meu Deus, os candidatos de esquerda, né? O Molon, Freixo e a Jandira, né? Juntos, isso viralizou e eu acho que contribuiu muito para esse... Não, e aqui em São Paulo, o Russomano foi atingido em pleno voo com esse negócio do bar, né? Sim, virou um negócio finalzinho ali, realmente. Que não pagou os funcionários do bar, etc. Isso memerizou aí. Como o Russomano, acho que confirma definitivamente sua fama de cavalo paraguaio com essa eleição, né? Mais uma vez ele começa disparado na frente e vai perdendo. Aliás, uma curiosidade, a eleição de São Paulo, acho que a eleição mais surpreendente do país, sem dúvida, vendo o quadro, né, vendo o filme todo. Há um mês, talvez, Mauro, a gente tinha o Russomano em primeiro e a Marta em segundo. Exatamente. Agora eles terminam em terceiro e quarto. Mas é isso que ele está falando. E o Dória começando com 5%. 5%. Na primeira pesquisa, uma semana antes da Luiz Erundina. Atrás da Erundina, ele tinha 10, Erundina tinha 10. O Russomano tem o Crivella aqui, que, enfim, disputou 3 eleições também como cavalo paraguaio. Em 2014, pela primeira vez, conseguiu chegar ao segundo turno e está chegando de novo agora na frente, né? Então, acho que o Russomano está devendo algumas eleições aí para tentar repetir o correligionário dele. Bom, antes de liberar o Mauro e o Zanini, vou explorar mais um pouco aqui, que eles precisam fechar o jornal, mas uma última coisa. O Lula, na hora de votar hoje, comparou o Dória ao Collor. E disse que São Paulo não merece um aventureiro, sendo que ele botou uma desconhecida também na presidência da República, que foi a Dilma. Né? A pergunta final aqui para a gente encerrar é: e o PT, hein? PT, Lula, 2018, vai ser uma sova aí, né, nessa eleição? O PT, eu acho que o futuro do PT é voltar a ser um partido médio, no curto prazo pelo menos. Nos próximos 5 anos aí, o PT vai voltar de ser um partido grande, enorme, mas um partido médio, como era um partido nos anos 90. O PT vai eleger em capitais, acho que só Rio Branco. Talvez consiga ir para o segundo turno em Recife, deve conseguir. Talvez Porto Velho, uma outra capital tirando Recife, mas em Recife com o favoritismo todo para o adversário do PT, que é o atual prefeito Geraldo Júlio.
PT vai conseguir algumas cidades importantes, aqui e ali, talvez na Grande São Paulo, Santo André, por exemplo. Agora, vai ser um partido que vai cair muito no número de prefeituras e em qualidade de prefeituras, né? Perdendo São Paulo como a principal. E com a sua principal liderança baleada politicamente, que é o Lula, com chance, há inclusive uma dúvida se ele vai poder concorrer legalmente. O Fernando Haddad era visto como um possível sucessor, também agora fica um pouco pelo caminho. Talvez o PT tenha que se abraçar a Ciro Gomes, mas o PT, eu acho que nos próximos... O PT vai voltar 20 anos no tempo, talvez 15 anos no tempo, até formar uma nova liderança. Agora, o PT tem base, tem militância, tem currículo, né? Inclusive positivo, né? Fez coisas pelo país. Tentáculos no funcionalismo público. Então o PT tem coisas para mostrar. O PT vai se reerguer, mas vai demorar um pouquinho. E acho que tem uma novidade também nesse quadro, que é o seguinte, diferentemente do que acontecia 15 anos atrás, o PT perde, ou começa a perder, a sofrer ameaças de perder a hegemonia na esquerda, no campo de esquerda. Hoje, acho que o PSOL está saindo com um resultado muito relevante, levando o Freixo para o segundo turno no Rio, e até onde eu sei, o Edmilson em Belém. Rodrigues tinha chance em Belém em Cuiabá do Pará, também. Tinha chance em Cuiabá também, com um candidato mais conservador, mais um candidato do partido. Enfim. E em Macapá, capital do Amapá, o candidato da Rede estava em primeiro lugar. Exato. Então, que é um ex-PSOL, inclusive. Exato. Então, acho que agora talvez o PT tenha que começar a ressurgir das cinzas com um espírito menos hegemônico e mais de frente, né? Exato. Se eles quiserem ainda ter uma candidatura competitiva de esquerda. E no Rio de Janeiro, o cenário de segundo turno, o mais apertado é Crivella versus Freixo. Não vai ser uma vitória. Então vai ser uma disputa muito equilibrada. Uma última palavrinha, já que a gente falou em rede, ex-senadora Marina Silva, apesar dos 20 milhões de votos para a presidência, mais uma vez não consegue transferir o prestígio dela para ninguém. No Rio de Janeiro e em São Paulo, os candidatos dela entre 0 e 1% dos votos. O Alessandro Molon no Rio, 1 e pouco até há pouco tempo atrás, e o Ricardo Yang aqui em São Paulo não existiu, não chegou a pontuar. Bom, digamos que ela não fez esforço nenhum também para elevar a votação desses candidatos. Mas não pouquíssimo tempo de TV que eles dois tiveram. Mas ela anda apagada, etc. A gente vê pelos artigos que ela anda publicando em período eleitoral falando de outras coisas, etc. E uma palavrinha ainda sobre o PT, a gente pode esquecer que o Lula, apesar de baleado politicamente, junto à opinião pública, ele tem força ainda. Nossa última intenção de voto do presidente, primeiro colocado, liderava em todos os cenários. Tem força e no Nordeste ele simplesmente está disparado na frente, exatamente.